que o Remo consegue uma vitória gigante, uma vitória importantíssima nessa briga, para permanecer com um sonho vivo, com um sonho aceso, lutando pelo acesso à Série A do Brasileirão. E a galera ligada aí, já nos aproximamos dos 3.000 aparelhos conectados simultaneamente só na live do YouTube de Liberal.com. Ainda temos o Sistema Liberal de Rádio espalhados por todo o estado do Pará. Valeu demais pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua preferência de sintonia. Mas agora ainda temos muita coisa para rolar, hein? Tem entrevista coletiva, tem o pós-jogo, comentários, participação da galera, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir daqui a pouquinho com o Maxi Souza, que vai comandar o maior e melhor pós-jogo do rádio da web do norte do Brasil. Vamos aguardar ver se sai alguém aí, velho do gramado, para conversar com a gente, mas é uma vitória ímpar, uma vitória fantástica, Mataus. Uma vitória importantíssima para o clube do Remo, é aquele tipo de jogo que o Remo não foi um amasso para cima do Operário, não foi um time que teve ali 500 oportunidades e fez o gol. Pelo contrário, foi um jogo aberto, um jogo bem equilibrado e com a estrela do Jaderson, com o passe, com o desvio do Janderson, o Remo consegue fazer esse 1-0 importantíssimo nesse momento da temporada, porque daqui a pouco são 3 jogos seguidos em Belém, um deles sendo o clássico com o mando do Paysandu. É a grande chance do Remo ter a arrancada que ele não teve até agora. Exatamente, tem 3 jogos seguidos em Belém. Precisa... Tem o próximo jogo, me fugiu... Atlético, Paysandu e... Atlético na quinta, Paysandu na terça... E Chapecoense, terça-feira, né? Tem Repá, né? Terça-feira, dia 14 de outubro, tem. Remo nesse momento postando ali, pousando para uma foto. E no fundo, o torcedor azulino, o torcedor paraense, o torcedor do Remo, o torcedor do Paysandu, que marcam presença em absolutamente todos os jogos, em qualquer canto do país. De fato, torcedores paraenses se notabilizando entre as maiores torcidas do futebol nacional, uma vitória importantíssima. Diga, Matheus. Os jogos são Atlético Paranaense, Paysandu e Atlético de Minas Gerais. Depois o Remo vai para Cuiabá enfrentar o Cuiabá, depois volta para enfrentar a Chape. Então, dos próximos 5 jogos, 4 do Remo são em Belém. Depois encerra com o Novo Horizontino fora, Avaí fora e o último jogo contra o Goiás, possivelmente no Mangueirão. Matheus? O Remo tá na briga, pelo acesso. Essa vitória deixa o Remo a 3 pontos do G4, dependendo do resultado de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Essa desvantagem pode aumentar para até 7 pontos, aliás, até 5 pontos, perdão. Então, existe essa possibilidade de ficar a 2 rodadas de entrar no G4. Mas uma coisa é certa, o Remo no próximo jogo enfrenta o Atlético Paranaense. Depois o Remo ele vai pegar adversários acessíveis, que são Paysandu e Atlético, 2 jogos em Belém. Enfrenta o Cuiabá no confronto direto, Chapecoense no confronto direto, Novo Horizontino no confronto direto, Avaí no que já não deve ser no confronto direto e um Goiás no confronto direto. E aquela frase que há uns anos atrás deu calafrios no torcedor do Remo, mas eu acho que esse ano o torcedor do Remo está um pouco mais confiante. Para subir, o Remo só depende de si, Andrezão. E o Remo chega a 46 pontos, né? 45 agora. 45 pontos. Já chega no número mágico, porque algumas rodadas atrás... 2 rodadas atrás... O torcedor do Remo estava dizendo o seguinte, e eu vou dizer que eu pensava isso também, ganha 2 e pensa no ano que vem, mas o Remo vai surpreendendo com 2 vitórias. Vamos já ouvir o autor do gol, o 10 do Leão, Jaderson, que entrou no jogo na reta final e fez o gol da vitória. Muito feliz pelo gol. Acho que quando a bola sobrou para mim, ele passou muitas coisas na minha cabeça, passou tudo que eu vivi, um momento que eu vivi difícil na minha vida. Acho que foi o momento mais difícil quando eu pensei que eu não ia mais voltar a jogar futebol, que eu não ia ser mais feliz. Então acho que quando a bola sobrou para mim, eu fui muito feliz, fiz o gol, muito feliz por isso. Daí ouvimos, portanto, Jaderson, 10 do Leão, que fez o gol da vitória, que fez o gol que deu ao Remo a possibilidade de continuar vivo, continuar sonhando e continuar na luta pelo acesso à Série A. Ô Maxi, antes de passar para você... Vai ser papai, o Jaderson? Vai, não sei. Porque ele comemorou, né? Ele pode estar comemorando pelo Pavani também, né? Que ele apontou lá pro banco. É verdade. Acho que pode ser pelo Pavani, Ô Max, antes de passar para você, nós vamos fazer logo a votação, porque daqui a pouco vamos começar o maior e melhor pós-jogo. Você fica aí, porque tem comentário, participação da galera, entrevistas, tem a coletiva do técnico Guto Ferreira, tudo isso e muito mais chegando daqui a pouquinho no maior e melhor pós-jogo do rádio da web do norte do Brasil. Vamos começar pela votação? Eu vou fazer a votação, Max, e aí eu passo para você continuar dando show até a madrugada.
Matheus Paulix, para você, vamos começar pelo craque do jogo e também tem o Bola Morta. O Bola Morta terá oferecimento da Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras, mas vamos logo pelo destaque. Matheus, para você, quem foi o cara do jogo? Cara, é até difícil nesse jogo, o mais fácil seria votar no autor do gol, né? Que foi um jogo bem equilibrado, mas talvez fosse injusto com os outros que ficaram em campo. Mas pra mim, o melhor em campo foi o Klaus. O Klaus foi muito consistente na defesa do clube do Remo, fez o que o zagueiro tinha que fazer e anulou completamente o Daniel Amorim. E pra você, Michel, quem foi o destaque do jogo? Cara, tecnicamente gostei muito do Bosquilha, jogador muito consciente, sabe? Muito que faz dentro de campo, leva o time do Operário pra frente, realmente. O Marcelo Rangel, enquanto esteve, mas o Igor Vinhas, na verdade, né? Marcelo Rangel saiu logo. O Igor Vinhas fez grandes defesas ali, entrou no sufoco do caramba. Mas eu vou dar o meu voto pro Guto Ferreira, cara. Guto Ferreira. Porque se ele perde ou empata esse jogo, a gente ia culpar ele de todo jeito. A gente até tratou disso na transmissão. E ele mexe, segura, e quando mexe deu certo. Então, se ele ia levar toda a culpa pelo empate, né, por ter mexido mal, ter segurado e tudo mais, eu vou dar esse voto para ele, mas ressaltar a partida do Bosquilha e do Igor Vinhas. Tá aí, portanto, o voto do Michel Anderson. E para você, Maxi, quem foi o craque do jogo ou o destaque do jogo? Craque é uma palavra muito forte, né? Pois é, a gente tem destaques, né? E assim, para escolher um com o Janderson, é até estranho. Eu critico muito o Janderson, mas ele teve um papel fundamental, que foi dar uma escapada do Remo pelas laterais. O Remo que precisava de uma arrancada, precisava ser letal novamente, como era na competição, bem no início com o Daniel Paulista. Depois desaprendeu a jogar bola com o Português, que fica bem longe agora do Baenão. E assim, o Janderson para mim foi craque. Se destacou, né? Mais uma assistência, segunda assistência consecutiva, deu assistência no confronto contra o CRB, entra bem, parece que ele está mais calmo agora com as decisões, apesar de não ter pegado bem na bola, né, no cruzamento, mas ele teve a intenção e a intenção vale muito, então ele fez a leitura e conseguiu dar essa assistência. E desse voto aqui, eu só quero lembrar o seguinte, é a primeira vez na Série B de 2025 que o Remo consegue uma sequência de 2 vitórias consecutivas. Não. Conseguiu lá atrás. Já conseguiu Ele teve lá 2 atrás. dentro de casa, acho que foi contra Amazonas e Vila Nova, salvo engano. Nunca teve 3. Amazonas e Vila Nova. Ele nunca teve 3, errei, fui moleque, como diria o Neymar. Égua, falhou aqui, o aplicativo me enganou também. Mas é isso, uma boa sequência que o Remo volte a ter sequências de vitórias. Tem a chance agora de fazer 3 vitórias, né? Tem a chance de fazer algo inédito na competição. Cara, então foram 3 votos diferentes. Klaus, Guto Ferreira. Vamos lá. Primeiro, eu acho que no segundo tempo, eu continuo aqui, mas é um detalhe, né? De repente, ali o Guto Ferreira pensava o seguinte, eu não estou conseguindo ganhar o meio campo, mas está equilibrado o jogo. Se eu troco 1, 2 peças e os caras crescem no jogo. Então aí é muito uma questão de tentar manter, o técnico ele tem fração, mas tem um detalhe importantíssimo. O Remo entrou no jogo de uma forma que ele conseguiu quase que neutralizar os principais pontos do Operário. Tenho certeza que o Matheus reparou. O Remo no primeiro tempo, ele diminuiu tanto os espaços dos jogadores fundamentais, como Bosquilha, por exemplo, que o Remo não conseguia deixar o Operário jogar em grande parte do primeiro tempo. Então a forma com que o Remo entrou, a forma que o Remo teve a postura, acho que o Pana, a função dele ali, ele pegando um pouco mais de agilidade, ele é um cara que tem qualidade, é um cara que consegue enxergar a jogada. Então, para não empatar tudo, eu vou dar essa moral pro Guto também, dar essa recompensa para ele, vou junto com o Michel Anderson para o Guto Ferreira, mas acho que foi um jogo muito coletivo do Remo, os 2 goleiros também no primeiro tempo, no segundo tempo, acho que os goleiros também foram fundamentais. No primeiro tempo o Rangel fez boas defesas, no segundo tempo aquela sequência ali, por mais que a bola tivesse saído também do Igor Vinhas, mas acho que a dupla de zaga foi muito bem. Sim. Também Klaus e o Kaique Almeida, que saiu do time mal, né, naqueles gols que entregou. Mas se toma o gol era meme. Cara, mas por conta do corte que pegou. Até semana que vem. Beleza? Vamos ouvir então a tão esperada entrevista do técnico Guto Ferreira, aqui na Rádio Clube do Pará. Boa noite a todos. Pensamos coletiva pós-jogo com o treinador Guto Ferreira. Iniciamos as perguntas com a jornalista Mari da ESPN. Quando eu queria que tu fizesse uma análise desse jogo, até bem mostra o comentarista na transmissão, ele falou que foi um jogo bem abaixo das 2 equipes, e aí o Jaderson entrou na partida, com poucos minutos, conseguiu fazer o gol que deu a vitória pro Remo,
Gostaria que você falasse se você já sabe alguma coisa sobre a situação do goleiro da Rangel, o que ele teve, o que ele sentiu ali. Eu vou começar pelo Rangel, né? E quando é questões físicas, né, eu deixo que eles venham me trazer. E nunca você sabe de forma imediata. Com certeza foi um desconforto, algum desconforto, alguma queda que ele teve ali. E, se eu não me engano, foi questão de coluna. Então, não sei avaliar, deixo o médico depois ver e me fala o que tiver que ser. Eu não me meto, não. Em relação à pergunta sobre o jogo, né? A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer. Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos. E acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso, né? Não impedimos todo o jogo, porque também acontece, mas tivemos os goleiros, os dois em bons momentos, e outros a bola saiu, ou seja, nós conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, nós conseguimos controlar o time do Operário. Nos momentos que nós tivemos a recuperação e tivemos conexões assertivas, nós chegamos com perigo. E se você avaliar a chance real de gol durante a partida, o Remo teve muito mais do que o Operário. O Operário teve chutes, né? Mas não teve um rebote, nós tivemos um gol de impedimento, tivemos algumas situações de chegar frente ao goleiro, da bola que atravessou, enfim, e fizemos o gol no final. Quando o Operário subiu a pressão, nós tivemos um pouco de dificuldade, não só de conectar o nosso jogo para poder desafogar, né? Como tivemos dificuldade também de usar, de repente, o contra-ataque que a equipe tem como uma das forças. O segundo tempo nós mudamos um pouquinho, conseguimos controlar e o jogo ficou lá e cá, com mais posse o Operário. A hora que eu fiz as trocas, eu dei mais gás para a equipe, os meninos entraram bem, começaram a dar as estocadas, a nossa equipe cresceu, e aí nós tivemos uma chegada ali mais próxima, mas sem finalização em condição de gol. Eles a mesma coisa. E aí até que nós achamos o gol ali aos 44 e tivemos a força de segurar. Vitória importantíssima. E nesse momento o que o Remo almeja, mais importante do que vencer jogando bonito, é vencer, né? Não importa onde. Muitos vieram aqui nesses últimos 3 meses, nos últimos 7 jogos, e não venceram. Nós estamos levando 3 pontos. Então eu acho que isso que é o mais importante. E a estratégia foi para buscar. Que bom que nós conseguimos. Nós não, principalmente os jogadores, pela disciplina e pela entrega. Eles são os grandes responsáveis. Pergunta de Paulo Cacheado, Rádio Clube. Guto, novamente aceitando as mudanças. Faça a sua avaliação de jogo. E agora, revisar o acesso? Eu acho que a avaliação do jogo eu acabei de fazer, né? Quanto à questão do acesso, nós falamos que a gente não tinha jogado a toalha. Nós vencemos 2, tem 8 partidas. Nós ainda estamos distante, dependendo do resultado do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, nós podemos estar ao final da rodada a 3 pontos do G4. Mas ainda estamos distante. Podemos estar a 5. Então, pé no chão, muito trabalho. Não tem outro caminho. E seguir acreditando. A cada resultado que a gente consegue, independente, a gente se fortalece. E é isso. E agora que o Baianão esteja saindo gente pelo ladrão,
e que a torcida possa nos empurrar no jogo de quinta-feira. Pergunta aí do Tião de área do Pará. Você, quando chegou, tinha como objetivo, primeiro, chegar à pontuação mínima contra o rebaixamento. Hoje nós conseguimos. Conquistado esse objetivo, o time fica mais leve para brigar pelo acesso? E a questão física, pesou para a quantidade de mudanças feitas na equipe? Assim, pode ser, mas tem times que pensam dessa maneira para depois pensar o salto maior. Confesso que dentro do grupo, eu estou há pouco mais de 10 dias, né? Eu nunca ouvi a questão que o grupo lutava pela permanência para depois lutar pelo acesso. Não é falta de vontade, não. É o pensamento de uma equipe que correu boa parte da competição dentro do G4. Então esse sonho, ele pode ter dado uma enfraquecida durante a competição, mas ele veio se reforçando e se reatando a cada jogo que se consegue vencer. Então que bom que nós já cumprimos o objetivo. O torcedor vai ver no mínimo na Série B ano que vem o Remo, mas o que nós queremos é estar na Série A. Então a gente não vai abrir mão do nosso sonho não, e da nossa busca. Tá? Difícil? Sim, desde o primeiro jogo. Muita gente duvidava também que a gente poderia ganhar esses 2 jogos. Ganhamos. Agora, nós temos que, sem empolgação, buscar ganhar o terceiro. Depois, na sequência, até chegar onde a gente quer. Pergunta de Michel Anderson, foi liberal. Guto, antes de você sair, a avaliação era que você demorou muito para mexer no meio-campo. E quando mexeu, escolheu o Pedro Castro, ao invés de jogadores que têm um poder ofensivo maior. Explique os motivos para essa decisão e também, se possível, explique suas escolhas iniciais com as entradas no Sábio, Natan e Panagiotti entre os titulares. O Sábio é muito prático. Quem jogou o campeonato todo foi o Sábio. O Jorge fez uma grande partida, mas o Sábio, na minha concepção que eu via de fora, é um jogador que sempre deu conta do recado, que sempre produziu bem ali. O Kaique, na entrada natural do Reinaldo, pé esquerdo, fez um partidaço, né? Que partida! Ele e o Klaus fizeram um partidaço. Eles controlaram um ataque perigosíssimo, jogadores difíceis de ser marcados no 1 contra 1, no jogo aéreo, no jogo pelo chão, e eles controlaram esses jogadores. Qual que é o outro? A entrada do Pedro Castro? Natan e Panagiotti. O Natan entrou no intervalo do jogo passado, ele deu um volume e uma intensidade para a equipe fantástica. E ele dá o equilíbrio na ocupação do espaço, né? Na qualidade, uma outra vez pode ter um erro, mas quem que não tem? Todo mundo tem erros. O importante é que ele não se omite, né? E os acertos dele são efetivos. E muito do crescimento do nosso poder de marcação se deve a ele, se deve ao posicionamento da equipe, né? E isso é muito importante. A gente tem que pensar que futebol não é só ataque, não é só posse de bola, muito pelo contrário. Tem estatísticas aí que são poucos os times que mantêm muita posse de bola que ganham o jogo. Você pegar aí um índice bastante alto das equipes que têm menos posse e acabam ganhando o jogo. Por quê? Porque tem mais espaço quando recupera. E tem uma transição muito forte, que é uma característica do Remo. Faltou alguém? Pedro? Não, o Pan não, cara. Cara, a gente tem que entender que o Remo fez uma das grandes contratações. Esse cara jogou Copa do Mundo pela Grécia, gente. Ele não é qualquer jogador. E a Grécia, na Copa do Mundo do Brasil aqui, que foi quando ele jogou, não foi um mero participante, foi uma equipe que passou de fase, se eu não estiver errado. Embora ele seja um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada e tal, e um jogador que ainda está num processo de adaptação, porque ele vem de um clima para outro clima totalmente diferente. Cara, ele é muito inteligente, ele joga com uma objetividade, com uma facilidade de execução de passes e não faz muita força para fechar espaço.
na hora de defender. Na hora de defender, ele fecha os espaços e consegue dar uma coordenação. Os outros conseguem coordenar, muitas vezes, em cima de posicionamentos, como o dele. Então, ele fez uma partida, a gente espera que ele cresça e possa nos ajudar muito. Os jogos, eles vão aumentar o ritmo, a intensidade, a gente espera que ele cresça também nisso. E eu tenho certeza que vai ser um jogador que vai ajudar bastante nessa reta final aí. Qualidade muito grande, muito alta. Você vê o gol do impedimento ali, a pifada que ele deu, um toque na bola. É isso. Diferente. Enquanto uns estão no primeiro degrau, já está no quarto. Pergunta do Juiz, Chaves Remista. A estratégia de hoje, pressionando o Operário e dificultando a saída de bola deles, foi o diferencial para ele não vencer esse jogo? Ajudou bastante, né? E não é no jogo de hoje. Sempre que a gente estiver conseguindo impedir o adversário de jogar, e quando a gente tiver a bola conseguir se impor, né? A tendência é que a gente vença. Se a gente conseguir impedir eles de jogar, mas não conseguir se impor, a tendência é que empate. Agora, se a gente não conseguir impedir eles de jogar, tendência é de perder. Então, o futebol é um equilíbrio entre defesa e ataque. Aí, portanto, a entrevista, eu tenho certeza que vocês vão comentar bastante, né? A entrevista do técnico, coloca muito bem, fala muito bem, com muita clareza. Sem enrolação na caixada. É impressionante esse cidadão, tá? E ele chegou no Clube do Remo, em 2 jogos ele já tirou a temeridade de rebaixamento do Clube do Remo. Em 2 jogos, o cidadão tirou aquela temeridade de caída do Clube do Remo. Viu o que ele disse? Você viu o que ele falou? Agora é pensar na frente que há condições. Vamos pensar nesse jogo de agora quinta-feira. Depois pensa no outro e vamos. Há possibilidade? Então, vamos para cima. E outra coisa que ele falou, que ele já havia falado para nós aqui na Rádio Clube, ele disse o seguinte, que há possibilidade de acesso, então vamos atrás do acesso. E outra coisa, não adianta jogar bonito. O que foi que ele falou? Queremos a vitória. Para você, Robertinho, coletiva explicativa, né? Tava faltando um pouco isso no Remo, explicar de fato os pontos que foram fundamentais para as decisões, até facilita na análise. Mas eu queria falar sobre o Taxide, Saulo. Eu tinha dúvida de saber, honestamente, não só por questão de adaptação, mas de física mesmo, do que ele poderia agregar em campo. E eu gostei muito do que eu vi dele hoje, né? Ficou um bom tempo, não foram os 90 minutos. Tem o contexto de jogo também, em determinado momento o Remo como um todo desceu, mas o posicionamento dele ofensivo com o início do que para mim foi o melhor momento do Remo, do início do primeiro tempo, eu gostei muito do que ele acrescentou, juntamente, como eu já falei, do João Pedro sem a bola, principalmente falando, né, que eu acho que é pouco observado muitas vezes em quem está ali jogando mais centralizado. Mas eu gostei muito do que o Taxides apresentou, né? Se o Remo conseguir ter ele daqui para frente, o Guto conseguir contar com ele, pelo menos numa sequência de jogo que talvez não sejam todos os 90 minutos, que seria o ideal, mas grande parte como foi hoje, é um cara que com a bola no pé eu consigo ver ele muito diferenciado tecnicamente, uma qualidade técnica. Talvez não tenha o mesmo fôlego para 90 minutos e por aí vai, mas tecnicamente com uma inteligência com a bola no pé, e acredito que isso é sim diferencial. O Remo, a gente fala sobre essa queda da descida, da marcação, mas é porque a gente viu o Remo pressionando muito a saída de bola no início do primeiro tempo. Agora é válido lembrar que a gente está falando de um Remo que é um time reativo,
e de um Operário, que é uma equipe que joga com a bola no pé. E, aliás, o que surpreendeu foi o Remo pressionando no início do primeiro tempo, porque a didática de jogo, ela basicamente era essa mesmo, né? Do Operário administrando com a bola no pé e o Remo buscando um contra-ataque, buscando brechas aqui e ali. Então, assim, é um jogo que a ser analisado, mas eu fico com o destaque da noção que o Guto teve de modificações no momento exato e das peças exatas para que o Remo conseguisse voltar com os 3 pontos para Belém. Imagina essa mesma postura de hoje, inicial e final, com atitudes diferentes de quem quer subir, no início e no fim, sofrendo ali no meio de alguma forma. Você imagina esse protagonismo do Remo, essa atitude contra o Atlético Paranaense na quinta no Baianão? Eu não descartaria você ter um Remo com esse estilo de jogo, principalmente enfrentando equipes como o Operário, como o próprio Guto falou, 2 semanas de trabalho, né? E o Operário aí com uma sequência de bons resultados sem perder, e um Atlético Paranaense, que a gente sabe que a tendência é de um jogo mais difícil. Então você pressiona ali no início, até para você não deixar o time adversário com tanta liberdade de jogo. Quem sabe numa dessa, como aconteceu com o João Pedro. Falei certo, né? Eu tô com o Pedro Rocha na cabeça. João Pedro, né? Nem falamos do Pedro Rocha. Outro debate, né? Mas enfim. Amanhã pro jogo aberto. Pronto, convite feito. Para você também. O João Pedro jogando ali na frente, inclusive fez um gol no início do primeiro tempo. Então, quem sabe você pressionando a equipe adversária, dando esse abafa inicial, você consegue até arrancar um golzinho, não deixando a equipe tão confortável para você ir administrando no decorrer do jogo. Então, eu não descartaria esse tipo de posicionamento na partida ali no Bainão, principalmente por se tratar de um jogo no Bainão. E a gente sabe, não tiro a razão, o torcedor quer o time no ataque por 90 minutos.